A campanha eleitoral começou oficialmente neste domingo, um dia após o fim do prazo para o registro das candidaturas a prefeito e vereador eleitoral. A campanha eleitoral no rádio e na TV está prevista para começar na próxima semana, dia 9 de outubro. E para contribuir com esse importante momento para a democracia do país e ajudar você, eleitor, a conhecer melhor as propostas dos candidatos para definir com consciência o seu voto, a partir de hoje o Band Cidade, segunda edição, dá início a uma série de entrevistas com os 11 candidatos que disputam a prefeitura da maior cidade da região, São José dos Campos. O tempo de entrevista será de 7 minutos e as perguntas foram elaboradas em conjunto pelos jornalistas da TV e Rádio Band Vale, também com contribuição de profissionais parceiros do grupo. Pela ordem definida em sorteio na reunião com os representantes dos partidos, a primeira a participar é a Marina do PSOL. Olá, candidata, muito bem-vinda ao Band Cidade. Boa noite para você. Boa noite, Rose, toda a equipe e principalmente a audiência aqui do Band Vale, e saudar esse espaço tão importante e democrático para a gente discutir a nossa cidade e firmar o nosso compromisso com a população, né? Certo. Marina, você é uma mulher jovem, mãe, metalúrgica e pela primeira vez está disputando uma eleição, né, a um cargo público. Por que você acredita estar preparada para sair nessa corrida eleitoral já visando o executivo? Seu tempo começa a partir de agora. Obrigada, Rose. Essa pergunta é muito importante, né? Eu me envolvo com a política desde a época da adolescência, entrei ainda nos movimentos estudantil, pelo Passe Livre, e apesar de sempre estar envolvida com a política, eu nunca pensei em me candidatar a um cargo político. Mas eu acredito que o momento que a gente está vivendo é um momento muito grave, principalmente após a morte de Marielle, né? Os atos do Ele Não, os primeiros, que amanhã, inclusive, completam 2 anos, essa força coletiva me deu coragem para chegar nesse momento e me postular a um cargo que eu acho que é importantíssimo, né? As mulheres, elas precisam ocupar mais espaço na política e eu defendo, e o PSOL, que é o partido pelo qual eu faço parte, uma candidatura que expresse o conjunto das lutas, né? Então a gente quer ser porta-voz dessas lutas. Boa, a representatividade feminina então será uma das suas bandeiras, né? E que outras propostas você também prevê aí para outros grupos que lutam por representatividade? Sim, o nosso eixo central é São José para a maioria, porque eu acredito que São José dos Campos é uma cidade bastante rica, mas muito desigual. Infelizmente, isso não se traduz num bem-estar para o conjunto da população. Só para a gente ter uma ideia, existem 17 mil pessoas que vivem abaixo da linha da extrema pobreza, ou seja, abaixo de R$150 por mês. E a gente sabe quanto está o custo de vida, né? Então, a gente vai lutar em todas as esferas, né? Na luta das mulheres, na luta dos negros, das LGBTs, mas também dos trabalhadores contra as demissões, dos servidores contra a reforma da Previdência, dos moradores do banhado, que é uma ocupação que já tem mais de 100 anos e até hoje não é regularizada. Então a gente quer que a nossa candidatura seja porta-voz de todas essas lutas para de fato a gente transformar, porque a gente tem uma coragem que é uma coragem coletiva, que ela chega através das lutas, ela chega através da solidariedade e com isso a gente tem a capacidade de realmente enfrentar os ricos e os poderosos que são a ponta dessa desigualdade, né? Bom, você falou da questão do banhado, né, que é um projeto aí de revitalização que já foi alvo de promessa aí de muitos candidatos. Qual a sua proposta para a região do banhado? Você defende a desocupação total daquela área que é considerada de conservação ambiental? Não, de forma alguma. Eu acredito que aquela área ela é preservada até hoje porque existem aqueles moradores que vivem por conta daquela terra. Eles plantam, eles têm animais, então eles preservam aquela área ambiental que é fundamental. Se fosse uma comunidade rica, ela já teria sido regularizada. Ela não foi regularizada até hoje porque a gente está falando de pessoas pobres que passam necessidade, né? Então, acho que o nosso objetivo, inclusive para conseguir manter aquela área tão importante para o nosso meio ambiente, para o nosso ecossistema, é regularizar aquela terra para que aí sim, dando condições para aquelas pessoas saírem da pobreza, fomentar, incentivar a agricultura familiar, inclusive levando esses alimentos que podem ser produzidos por essa comunidade orgânica para dentro das escolas, por que não? Esse é um dos projetos também que a gente tem. Marina, você, assim como seu vice Wellington Cabral, são ativistas sindicais, você como funcionária da Embraer está acompanhando de perto toda essa crise, né, que a empresa vem passando, que já resultou aí em 2.500 demissões este ano, ainda questionadas pela justiça, porém se a gente somar outros setores, o número de demissões
Corporações de São José dos Campos, só esse ano aí já acumula o fechamento de 8.000 postos de trabalho. Eu queria que você falasse quais as propostas para você preservar o emprego na cidade e que planos para você ajudar também na recolocação desses funcionários que foram desligados. Sim, eu acho esse tema fundamental, inclusive porque já vem anos que a gente vê uma disputa na sociedade, né? Bolsonaro falou que ou era direito ou era emprego. E hoje a gente não tem direito e a gente está vendo cada vez menos empregos. Após a reforma trabalhista, houve uma disputa ideológica falando que era necessário flexibilizar os direitos para garantir mais empregos. E de lá para cá, foram menos 8.000 postos de trabalho em São José dos Campos. Foram uma das piores taxas do Estado. Então, é muito importante a gente fazer, principalmente nesse momento de pandemia, garantir estabilidade no emprego, garantir, primeiro, que a prefeitura faça a disputa. Então, assim, por exemplo, Ramute não recebeu ninguém quando a gente pediu uma reunião com eles para falar sobre os demitidos da Embraer. As professoras eventuais, por exemplo, em São José dos Campos, estão até hoje sem receber, porque tem vínculo com a prefeitura, não consegue auxílio emergencial federal e ele também não está pagando para essas pessoas. Então, a luta em defesa da renda e do emprego é fundamental. A gente quer uma renda básica para acabar com a extrema pobreza e pensar num plano de obras públicas, que existe uma geração de emprego imediata, mas também em perspectiva. Então, se você constrói uma creche, por exemplo, você vai conseguir emprego para aquelas pessoas que estão construindo e depois, além de servir a população, você vai conseguir o emprego da professora, da merendeira, de seguranças. Então, acho que é servindo a população que a gente vai conseguir superar esse momento difícil que a gente está vivendo. Bom, outro problema em São José dos Campos que foi agravado com a pandemia foi a questão do transporte público. A gente viu aí as empresas tendo que ajustar a sua frota por conta da queda no número de passageiros, sem o subsídio da prefeitura que eles tanto pedem, ao contrário de outras cidades da região que fornecem. Quais as suas propostas para o transporte público que está num processo, inclusive, de nova concessão a partir do ano que vem? Então, o nosso entendimento é que o transporte ele é um direito constitucional, inclusive pela lei, assim como saúde, educação. Então, a nossa estratégia é que a gente tenha um transporte com tarifa zero. Então, imediatamente garantir passe livre para os estudantes de forma restrita, para os desempregados, para aqueles que estão recebendo auxílio emergencial, mas também rever os contratos com essas empresas, e a gente precisa aumentar a frota. No meio da pandemia, quando a gente precisava mais de isolamento social, quase 25% da frota foi reduzida. A gente precisa aumentar a frota para que as pessoas tenham, para acabar com a superlotação, para acabar com a disseminação do vírus e também com um problema muito sério que existe, que é de assédio sexual no transporte público. Em São José dos Campos, a gente teve uma dupla violência com as mulheres, onde além de ser violentadas dentro do ônibus, elas sofreram uma segunda violência ao ter a sua imagem exposta em site pornográfico. Isso ganhou as notícias nacionalmente. É inaceitável. A gente precisa ter medidas para combater esse assédio sexual, a contaminação do vírus e ter um transporte de qualidade para a população. Certo, Marina, o nosso tempo está se esgotando. 30 segundos para suas considerações finais. Tá certo. O PSOL, ele é um partido, como eu disse inicialmente, um partido das lutas, as lutas das mulheres, as lutas dos negros, das LGBTs, como eu disse, dos trabalhadores que estão lutando em defesa do emprego, dos moradores do banhado. E a gente tem um Congresso Nacional muito combativo, terrivelmente antibolsonarista. A gente vai combater o negacionismo e vamos sim ir para as ruas, fazer uma disputa ideológica, conseguir acabar com as mazelas que a gente vive e vote 50. Tá certo, Marina. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, boa sorte aí na campanha. Obrigada.